pedir licença ao Marco para gravar aqui no meu computador. Então, pede licença. Não, o Marco está gravando já, depois ele manda. Comecei a gravar agora. Está gravando, está tranquilo. Tá bom. Então, vamos lá. Bem, eu vou começar. Estão me vendo? Sim, mas são que você... Eu acho que aqui eu vou precisar de mexer um pouquinho com essa câmera, né? Faz o quadro e a sua barriga agora. Tá? Tirou daqui, Regina. Eu mordi a língua para não comentar, mas vamos lá. Regina é rápida. Alguns de vocês conhecem essa parte, mas eu acho que a Hilda, o Rony e o Beto não têm conhecimento disso. Qual é a concepção de grupo que a gente tem do ponto de vista da teoria dos grupos operativos? Certo? A gente começa com um conceito básico, que é o conceito de vínculo. Está dando para ver? Bem? Duas pessoas no triângulo. Tá? O fim do triângulo está cortado, mas... Não entendi. O bico do triângulo embaixo está cortado. Aqui embaixo, não vê? Não. Não dá para ver teu dedo, por exemplo. Ok. Então, eu vou deixar essa câmera mais ligada a... Aí. Isso. Agora está ótimo. Agora está ótimo. Voltou. Então, tudo bem. Então, a concepção básica nossa é de vínculo. Quer dizer, o que é o vínculo? Né? É uma interação entre duas pessoas que está determinada por uma série de fatores ou condicionantes que estão implícitos e não explícitos. O modo mais simples da gente mostrar isso é através da comunicação. Pode estar havendo uma comunicação entre essas duas pessoas, mas a comunicação que ocorre entre essas duas pessoas está determinada e condicionada por um código que está implícito. Né? Quer dizer, nenhum de nós chegou aqui e falou assim, vamos falar português. Nós estamos falando português, mas o código linguístico está aqui subordinado, permitindo a codificação e a decodificação dessa comunicação. A partir dessa relação, cada um daqueles que estão implicados na relação constrói no seu mundo interno a representação desse vínculo. De tal forma que a gente pode dizer que, numa relação, nós ocupamos sempre um duplo lugar. Um lugar real e um lugar representado. Tá certo? Então, Gente, eu posso dar uma sugestão? fala. Todo mundo desligar o microfone, porque cada vez que alguém fala, faz pop, aparece na tela grande, tá? Então, se só o Marco tiver com o microfone ligado, não vai estar o Marco desenhando lá e, de repente, surgindo a minha cara, porque, enfim, o cachorro fez um barulhinho aqui que mexeu no microfone e ele me botou em... Ok, todo mundo desligou. Então, tá,
essa é uma condição muito interessante, certo? Um grupo, na verdade, vai ser uma multiplicação desse processo. Quer dizer, quando a gente introduz outras pessoas no grupo, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma série de outros vínculos que vão estar surgindo, tá certo? E nós começamos a ter, então, uma rede de vínculos. Daí por diante. E cada uma dessas pessoas vai estar representando no seu mundo interno essas relações de interação, sempre pressupondo algo subjacente que está determinando aquilo que está explícito no grupo. Uma primeira consequência disso é que num grupo nós vamos ter tantos grupos quanto o número de participantes mais um. Porque nós vamos ter um grupo real e nós vamos ter os grupos internos das pessoas. Tá certo? De tal forma que cada um no grupo real é porta-voz do seu grupo interno. E aí está o fundamento básico do conceito de liderança em grupo operativo. Todo mundo num grupo operativo é líder. Líder ao menos do seu grupo interno. Certo? E cada um expressa, do ponto de vista do grupo, dentro do grupo, aquilo que está representando a sua forma de estar vendo o grupo naquele instante. Então, todos são porta-vozes e todos, de alguma forma, exercem algum tipo de liderança dentro do grupo. Tá? Isso aqui são conceitos fundamentais para a gente poder entender o que eu vou falar daqui a pouco. O processo do grupo, então, a gente divide ele numa dimensão daquilo que a gente chamaria de grupo explícito, que é aquele que se vê, aquilo que a gente observa do ponto de vista concreto dos acontecimentos no grupo, e um conteúdo implícito, subjacente, que não é falado e que está determinando esses acontecimentos que estão acontecendo do ponto de vista explícito. Tá? A gente tem um outro modo também de encarar isso. A gente vê aquilo que está acontecendo na dimensão do explícito como o emergente. E emergente de uma totalidade que é um grupo constituído pelo explícito e pelo implícito. Tá certo? A tarefa de um grupo é uma dupla tarefa. Nós temos uma tarefa explícita, que é qualquer uma, aquela que o grupo se dispõe a fazer. Nós aqui temos uma tarefa de conversar nesses tempos de quarentena. Essa é a nossa tarefa explícita. Tá certo? E qual é a tarefa implícita? A tarefa implícita é tentar fazer com que o não falado, tá certo? Possa emergir no campo do explícito. Na medida em que isso acontece, se rompe a estereotipia do grupo e ele pode, então, caminhar
num sentido espiralado de introdução do novo no seu campo. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok. Então, dentro de um grupo, existe sempre uma contradição fundamental, que é a contradição entre o velho, o conhecido, o costumeiro, aquilo que nós temos como a condição, vamos dizer, cotidiana do grupo, e o novo, que é para onde toda tarefa grupal, qualquer que ela seja, ela busca caminhar. Então, nós temos um processo dialético, na verdade, que implica a confrontação sempre entre o velho e o novo, né, para que a gente possa fazer essa transformação em uma tarefa do grupo. Agora, então vamos para o tema que eu propus, falar sobre a síntese. Tá? O que é isso? Tá bom. Então, não sei se esse desenho está ficando claro, porque eu estou fazendo ele bagunçado, mas se vocês estão observando a construção dele, né, estão entendendo. O que acontece durante o grupo? Acontece que os diversos membros do grupo vão se expressando e vão colocando coisas dentro do grupo. E dentro dessa relação, as outras pessoas que veem essa manifestação internalizam. Então, há um processo de exteriorização e internalização dentro do processo do grupo. Um fala de uma coisa, outro fala de outra, outro fala de outra, e por diante. E é dentro desse processo, então, que a coordenação procura, de alguma forma, estimular isso que a gente chama de tarefa implícita. Tá? E isso, na verdade, é quando o coordenador, de alguma forma, intervém no grupo, tentando tornar explícito aquilo que está, a partir da perspectiva dele, está implícito dentro do grupo. É importante entender que essa interpretação, como a gente fala, aliás, o movimento é duplo, o movimento é de assinalação e de interpretação. A assinalação é quando a gente mostra o que está acontecendo dentro do grupo, e interpretação é quando a gente tenta explicitar aquilo que está subjacente àquilo que está ocorrendo. Essa interpretação, do nosso ponto de vista, é sempre uma hipótese. Tá? Não existe, do ponto de vista de uma perspectiva operativa, uma verdade absoluta naquilo que é contido na interpretação. Interpretação é hipótese. E essa hipótese vai ser demonstrada na medida em que, explicitada dentro do grupo, se acontece alteração na dinâmica do grupo, então, essa hipótese, nós podemos dizer, ela é verdadeira, né? Ou era verdadeira, porque não é mais o mesmo grupo. Quando ela não provoca nada, ela é uma interpretação, uma hipótese falsa, uma hipótese que não está ainda numa possibilidade de ser absorvida pelo grupo. Mas vamos pensar aqui as coisas. Quer dizer, cada um está falando no grupo, está ouvindo do grupo, está
As pessoas estão projetando e introjetando o tempo inteiro dentro do processo de grupo. E aqui acontece um fenômeno engraçado, porque cada uma das pessoas presentes dentro do grupo tende a memorizar e a integrar, né, aquilo que fala e o modo como escutou. Certo? Então, dentro desse processo de grupo, na verdade, existe um cisalhamento. Cada um percebe o seu pedaço do grupo. Tá? Entendeu? Então, qual é o sentido quando eu peço a síntese? Tá? Quando eu peço a síntese, é uma forma de nós podermos, de alguma forma, tentar quebrar esse cisalhamento e oferecer aos participantes do grupo uma possibilidade de integrar o modo como os outros observavam o grupo, o processo grupal. E, com isso, constituir uma visão mais ampla do percurso que o grupo seguiu ao trabalhar a sua tarefa naquela reunião. Entendeu? Então, o sentido da síntese é o sentido de permitir que o grupo como um todo, e cada uma das pessoas no seu grupo interno, possam perceber de uma forma mais integrada o percurso que o grupo seguiu naquele dia, naquela reunião. Nesse campo, o Newton costuma, até por hábito, e até porque nós sempre trabalhamos em dupla nesse sentido, ele costuma assumir o papel de observador. Tá? Por isso ele intervém pouco durante a dinâmica do grupo. Então, quando ele está presente, ele assume esse papel de observador e ele faz essa intervenção final que eu peço a ele para fazer, onde ele, de alguma forma, por estar nesse papel muito específico de observador, ele tem uma possibilidade maior de explicitar para o grupo esse percurso. Tá certo? O que permite integrar, quer dizer, não deixar o grupo tão cisalhado. Tá certo? Permite ao grupo, de alguma forma, integrar mais os elementos que foram falados, trabalhados e elaborados durante a reunião. Entenderam a coisa? Eu preferi agora que vocês fizessem perguntas, porque o conteúdo nuclear eu falei. Peraí, estou tentando. Tem uma palavra que você falou aí, que eu não conheço. Cisariamento, como é que é? Cisalhamento de quebra. Não entendi. Estilhaçamento. Estilhaçamento. Mas você falou uma outra coisa. Cisalhamento. Cisariamento. Oi? Cisalhamento. É a mesma coisa. Estilhaçamento, fragmentação. Tá. Nesse sentido. Tá ok? Tá. Mais perguntas? Cisalhamento é meio que emprestado da mecânica, mas eu acho que estilhaçamento ou coisa que fragmentação. Fragmentação. Ok. Que também tem a ver com cisão, né? Uhum. Acho que Eu falei cisalhamento exatamente por causa de cisão. Mas é essa situação. Quer dizer, na verdade, na dinâmica que vai acontecer dentro dos grupos,
as pessoas pegam, percebem, memorizam, internalizam o seu pedaço do grupo. Tá? Então, quando se estimula a busca da síntese, é um modo de integrar um pouco mais as diversas perspectivas diferentes que acontecem durante o processo grupal, o que é inevitável. Tá claro? Hilda, Rony e Beto, vocês nunca tinham ouvido falar desses conceitos, né? Não. Dos conceitos, assim, algumas coisas, algumas palavras, algumas noções, mas do conceito em si, não. Mas achei bastante elucidativa a sua apresentação, né? E enquanto você falava, fui percebendo a dinâmica do grupo na relação com esse texto seu. E aí, assim, essas experiências, né? Essa parte do indivíduo, do que fica do individual, eu percebi como que nós temos feito isso, né? Nos momentos que o Newton faz a síntese, de fato, assim, abre um pouco mais a perspectiva de campos que nós não vislumbramos, né? E deixa eu ver o que mais. Então, assim, acho que foi bem clara, assim, bem objetiva a sua apresentação e deu para ter uma boa ideia do funcionamento de um grupo operativo, né? Que seria, acho que, o nome correto. Tem muitas outras coisas que poderiam ser faladas a partir disso aqui, mas eu não vou ficar me estendendo muito sobre isso. Porque cada coisa aí tem sua dimensão, né? Eu acho que, assim, não dizer que eu decorei tudo isso, que eu saiba tudo isso, né? Mas a maneira como você colocou, eu não consigo, assim, ter uma dúvida propriamente, assim. Ficou muito objetivo. Tá bom. E também é o que você falou, a síntese, como nós estamos participando também com esse lado mais implícito, a gente percebe mais o que a gente falou ou que se identificou mais durante a conversa. E a síntese ela serve realmente para integrar todos os assuntos que geraram, né? Para dar essa maior percepção. Porque, às vezes, eu estou falando alguma coisa que eu me identifiquei mais com um assunto e aquele fica mais gravado, né? Eu vou pensando mais naquilo. E aí, no final, então, você vê que foram várias coisas que te levaram a essas percepções. Eu estou falando disso porque nesses últimos tempos vocês têm tomado esse meu pedido da síntese como se fosse um tique meu, né? Como se fosse uma fantasia minha. Mas ela tem uma função, entendeu? E essa função é uma contribuição para o processo grupal como um todo. Mas eu acho que agora, entendendo melhor essa função, apesar do Newton, como observador, passar por todos os temas do grupo, se é para a gente integrar, me dá uma sensação que cada um tem que fazer a sua síntese. E que as sínteses vão ser diferentes, porque cada assunto vai tocar um de nós de uma maneira diferente. Agora ficou mais claro para mim, quer dizer, eu não achava que era um tique. Não, também não. Mas agora. Eu achava só que sínteses diferentes. Ficava, quer dizer, eu entendia que tinha uma função
mas parecia assim uma formalidade. Agora, para mim, ficou mais claro ainda que também não adianta a gente pedir só para o Newton. É importante que cada um, se é uma integração grupal da percepção de cada membro do grupo, porque cada um, vamos dizer, fica com um assunto, me tocou, outro tocou a Ivone, outro tocou a Hilda e assim por diante. Para mim, essa sua explicação deixa mais claro a importância de cada um fazer a sua síntese do dia, seja ela em 3 palavras, uma frase, porque o Newton, como observador, o que ele ajuda a gente é a rever todos os temas discutidos naquele dia. Mas Então, é diferente do que cada um de nós fazer a sua própria síntese. Eu acho que cada um fazendo a sua própria síntese integra melhor o explícito e o implícito do dia do grupo. Enriquece a perspectiva. Na hora que a gente vai ser porta-voz da síntese, a gente vai liderar uma tendência que nosso mundo interno vai explicitar. E como nossos mundos internos são diferentes, cada um vai falar de um lugar. Por mais que o Newton, como observador, liste todos os assuntos, às vezes o implícito pode não ser tocado. Mas o que eu entendo é que a síntese... eu entendi. Não sei se eu estou viajando na maionese aí. Eu acho que é isso. Tá, eu acho que a síntese não vai até o implícito, eu entendi. Por isso que você pode até anotar, fazer um roteirinho do que foi discutido no grupo. Ajuda. O roteirinho ajuda. Mas a síntese vai tentar integrar de cada um. ao grupo, integrar ao grupo aquilo, o que afetou os afetos que foram tocados embaixo, né, no implícito, para, de alguma maneira, verbalizar o explícito. Quer dizer, esse movimento, que é um movimento de crescer, ele vai ser explicitado, vai ser verbalizado, melhor, na síntese. Né? A gente estava meio resistente com a síntese. Eu queria colocar a síntese parecia uma... A gente não estava entendendo, eu, pelo menos. Deixa eu só dizer uma coisa antes do Newton intervir. Na verdade, quando eu peço a síntese, vocês fazem a síntese de cada um, vocês ampliam a perspectiva. É como se vocês integrassem individualmente a perspectiva dos demais em relação ao grupo. Entenderam isso? Vai lá, a gente Newton. compartilha. Eu queria colocar alguma coisa aí, talvez, que eu acho que ajuda. Eu queria falar de síntese, que ela ficou nesse grupo com o codinome Newton, né? E falar de observador, porque eu faço essa síntese a partir do papel do observador. Que é diferente agora, tá certo. Agora, esse papel é diferente, é isso que eu queria colocar. No modelo clássico de grupo operativo, isto é, aquele que se reúne presencialmente, você tem uma equipe de coordenação que é composta pelo coordenador e o observador. Né? O papel da observação, eu vou chamar nesse modelo clássico, né? O observador, de fato, não tem nenhuma intervenção verbal, porque é para não interferir na dinâmica do grupo. A dinâmica do grupo é o grupo quem faz. Então, o observador, ele não tem uma participação ativa, né? Mas o que ele observa são aspectos que, vamos supor, como que está sendo a comunicação no grupo? É de um para todos? É de um para um? É de um para três? Sabe, as chamadinhas panelinhas que se falavam, né?
por exemplo, como é que está... Não, não, pode ser. É que ontem você Mas apontou isso claramente. Eu apontei. Não, então, essas coisas a gente observa. Outras coisas, como é que está a empatia positiva ou negativa? Isto é, como que os membros acolhem ou rechaçam outros dentro do grupo, né? Como é que está a ansiedade grupal? Porque a ansiedade muito elevada paralisa o grupo na aprendizagem, ela muito baixa não estimula, né? Enfim, são essas coisas observadas no modelo clássico de grupo operativo. Terminada a reunião, né, o observador e o coordenador se reúnem. Então, isso a gente fez muito. Terminada a reunião, eu e o Marco Aurélio nos reuníamos, conversávamos sobre o que tinha acontecido, né? E o Marco, como coordenador, estabelecia uma estratégia para a próxima reunião, né? Que pudesse, que nem ele falou, justamente facilitar a estimulação do surgimento do implícito, porque é isso que vai dando corpo à tarefa. Bom, no grupo Conversagem de Quarentena, eu não me reúno com o Marco Aurélio depois que o grupo se encerra. Mas a gente se fala, a gente faz uma troca, né? Eu achava que vocês falavam, sim. Não é constante, mas a gente, de fato, se fala. Mas o que eu quero dizer é assim, nesse grupo, né, quando chega no final, né, de fato, eu falo e registro tudo que o grupo, os assuntos que o grupo passou. Agora, aqui tem uma coisa interessante, porque tem vezes, né, que tem uma pessoa que fala, peraí, teve isso aí também, que eu omiti. Na hora que eu estou fazendo o registro, essa pessoa fala, olha, teve isso também. Isso está dentro daquilo que o Marco Aurélio falou, né? E para essa pessoa, esse tema foi marcante. Disse alguma coisa a ela, né? Eu diria que ajudou-a a fazer... É possível, pô. Isso não é hora de travar, Newton. Estava dando informação demais. Marco brecou ele. Ou a internet brecou ele. Nossa, ele parou. Vocês não estão me ouvindo? Não, agora voltou. Parou, congelou. Voltei? Voltou. Eu só ia completar, né? Quando eu faço... Ele empurrou o Rony assim? Fez assim com o Rony? Eu faço o registro de todos os assuntos que eu falo, né? E falo um pouco da dinâmica. Olha, que nem a Ana lembrou, ontem eu falei, a primeira meia hora só 3 pessoas conversaram, depois o Rony ocupou o espaço, assim por diante. Mas quando eu faço o repasse dos assuntos e alguém fala, olha, faltou esse, né? Isso é indicativo que aquele assunto para aquela pessoa foi marcante e ela fez algum uso desse assunto diferenciado dos demais participantes, né? Então, a síntese, quando o Marco coloca para as pessoas fazerem a síntese, não é necessariamente repassar tudo que foi discutido, né? Mas é um pouco falar o que resultou para mim de tudo que foi conversado aqui. Aí sim. Né? O que me ajudou, o que me complicou. Só isso eu queria falar. Tá? Newton, eu queria te falar que teve uma época que você também observava o grupo do WhatsApp. Uma coisa que eu observo, porque isso é uma modalidade muito nova de trabalho, grupo operativo pelo Zoom,
e mais um grupo de WhatsApp, né? A gente tem esses 2 espaços. E eu já observei várias vezes, ou pelo menos na minha percepção, coisas que a gente discute aqui no grupo e depois a gente bota alguma coisa complementar, ou uma informação, ou uma charge, ou que teve a ver com a nossa conversa. Eu tenho reparado que o grupo do WhatsApp, não tenho nenhum embasamento teórico para falar isso, mas eu tenho reparado que a gente faz uma síntese no grupo do WhatsApp, colocando alguma coisa que foi pertinente ao assunto que a gente teve. Às vezes até imediatamente, né? Às vezes no dia seguinte, ou às vezes na hora seguinte, no mesmo dia. Por exemplo, a gente falou da coisa do cancelamento, tarará. Daqui a pouco aparece lá a discussão da Lília Schwartz com a Maria Rita, que eu botei, ou então, por exemplo, a questão da esperança e do medo, que a gente falou, e aí acho que foi a Ana, né, que botou a Rita, falando da política do esperançar. Eu tenho reparado, esses são exemplos mais recentes, mas eu tenho reparado, às vezes é o Beto que bota, a gente falou aqui, o Beto bota uma coisa lá. Teve o déjà vu ontem. Que dá continuidade à elaboração da nossa aprendizagem, confirma, exemplifica, explicita. Eu não sei se vale a pena um cotejamento disso, sabe? Porque isso assim se constrói as teorias, né? Não, eu só queria complementar, não, dizer que, às vezes, o grupo do WhatsApp até complementa, né? Porque ontem o Beto colocou a experiência dele do Jamevi. Né? Então, tem uma coisa assim que tem uma dinâmica. O grupo do WhatsApp está funcionando paralelo ao grupo do Zoom, de uma forma muito interessante. Tem uma coisa curiosa. Na quarentena, eu acho que é uma coisa muito nova em termos de coisa dinâmica. Curiosa. Veio nascendo sozinho isso, né? Se formando. Desculpa. Uma espiral dialética. Uma coisa curiosa acontecendo é que eu hoje praticamente não posto no grupo grande. Posto uma coisinha ou outra e tal. Eu acabo postando só no nosso grupinho. Eu também tenho preferido. Sim. A gente se sente mais à vontade para se expor. Eu acho que é a criação, da que também tem os assuntos também. Lá é uma coisa meio estilhaçada, os assuntos. Aqui tem um fundo. E a gente não conhece todo mundo, não sabe quem é quem. Aqui a gente sabe, né? Todo mundo tem cara, corpo e voz. Né? A gente sabe que não vai ser massacrado por nenhum fanático. Isso eu achei muito interessante. Né? É verdade. Eu acho que o vínculo está mais presente. Atenção. É um outro tema que mais adiante nós podemos discutir é a questão do real e do virtual nesse grupo. Porque, entendam bem, eu tenho aqui diante de mim, cada um de vocês diante de vocês, uma imagem real que remete a diversos objetos virtuais. Tá certo? Eu achava que era o contrário. Você tem várias imagens virtuais que remetem a vários objetos reais. É exatamente o contrário. Que engraçado. Eu achei que você tinha falado errado. Alô, Socio. A imagem que está diante de você é real, mas ela se remete a um objeto que é virtual, não está na sua observação direta. Você, para mim, aqui, é uma imagem real, mas a Ivone é virtual.
Entenderam? E esse processo é muito importante no grupo, usando esses instrumentos de internet. Puxa, Marco, eu fiquei muito feliz de saber que eu estou para acontecer ainda. Muito bom. Porque é que nem um conceito que vem da física. Isso é um conceito que vem da física. Da ótica, né? Vem da ótica. A imagem virtual e real. É muito legal. Isso é importante ter em consideração, porque isso na internet pode gerar papéis diferentes, tá certo? Que são os avatares. Certo. Interessantíssimo isso que você falou. A pessoa pode construir um papel visando a imagem que, no caso dela, ela está gerando uma imagem virtual. Mas, Marco, espera um pouquinho. Nessa situação de grupo, isso é possível? Porque eu acho que isso é possível assim, no Face, no Instagram, mas numa conjuntura dessa, onde a gente está se expondo, está falando, está vendo um outro, dá para criar um avatar? Pode acontecer. Bom, então até num grupo real. No grupo real, a gente fala da personalidade como si. Tá certo? No grupo virtual, como nós estamos aqui, nós podemos falar de avatar, porque é uma característica mais específica. O que é criar um avatar, hein? Eu dou um exemplo, por exemplo. Me explica o que é criar um avatar. Eu dou um exemplo. Vocês lembram daquele menino que entrou uma vez aqui, o filho do meu contador? O linguista? A respeito dos grupos que ele fazia, usando hipnose e toda uma série. Eu lembro sempre dele. Por que ele sumiu? Eu tenho minhas ideias. Ótimo, Marco, que você falou isso. Aquele exemplo ali é muito interessante, porque aquele menino estava construindo um avatar. Sim, a gente desconstruiu. Principalmente o Guilherme. Ele não estava construindo ele próprio. Sim, Marco, que perfeito isso que você está falando, porque essa imagem desse cara permaneceu em mim e eu tenho trabalhado isso em vários momentos. Onde é que eu entrei na conversa? Eu não vi esse rapaz, você perdi. Você não estava no dia. Conta um pouquinho, Marco, dele. Eu vi, mas eu não me lembro bem, assim, com tanta clareza. Muito pouco. Vale a pena, vale a pena. Falem um pouco vocês de como é que vocês viram ele. Eu só vi a desconstrução do Guilherme. Eu vi ele fazendo. O que eu fiz? Eu vi ele fazendo uma propaganda do trabalho dele. Não falava dele, ele fazia uma propaganda do que ele fazia. Eu acho que a expectativa dele era um pouco vender o trabalho dele, não era criar um vínculo. É isso que é um avatar? Não sei, eu acho que ele... Poderia ser. Não, é que eu não acho que ele estava querendo vender, eu acho que ele estava numa coisa bem egóica, assim, se achando o máximo, entendeu? Assim, não no mau sentido, ele deve se achar mesmo. Acho que ele estava começando uma atividade nova, ele estava ainda assim, trilhando 2 caminhos e ele buscou o grupo... E a gente se interessou pelo que ele fazia. Muito, mas de uma maneira crítica. A gente, mas ninguém criticou assim. Acho que a gente não foi crítica. Todas as perguntas que a gente levantou, eu, pelo menos, eu não falei que eu conhecia a neurolinguística, né? Uma coisa que até uma hora eu citei lá que na Ática tinha um pessoal do marketing. Isso foi meio ofensivo, eu acho, para ele. E o Guilherme também, de mostrar para ele que olha para cá, olha para lá, para não sei o quê, meio desestabilizou, eu acho, que é essa coisa que ele estava construindo para si próprio, entendeu? É isso que eu tenho pensado todo esse tempo. Agora eu lembrei, mais. O cara da neurolinguística. Tinha me vindo um outro cara que apareceu aí um dia ou dois, eu não sei nem se foi aqui ou se foi no grupo
na conversagem, no grupo de WhatsApp, que o Marco simplesmente deletou o sujeito e disse: olha, desse jeito não dá para te manter aqui não, coxinha demais. Foi outro. Tá, agora eu lembrei, o cara da neurolinguística. Entrou sem camisa no grupo. Mas acho que a Ana ia falar alguma coisa. Não mas esse conceito também é muito importante para a gente entender as chamadas fake news. Né? E quando as pessoas criam os perfis falsos, aí é mais explícito ainda os avatares dessa relação virtual, porque é mais difícil você entrar em contato com o objeto virtual. Você só tem uma imagem que é real, mas você não tem o contato com o objeto. Você não tem condição de virar para o outro lado e parar de ver a imagem no espelho e ver a pessoa. Entendeu? Tá claro? E qual é a sua hipótese? Que ele, no que é um avatar, o grupo não deu suporte a ele e ele saiu. É isso? Eu sei, quer dizer, ele provavelmente não sentiu que aqui era o lugar onde ele podia, onde ele queria interagir, né? Ele sentiu um grupo numa relação diferente e não se sentiu motivado a voltar. Eu não tenho o poder de polícia de fazer com que uma pessoa venha ou não venha. Né? Não, tem sim. Pessoas entram... Quando você bloqueia, que nem aquele cara, aquele bolsominion que entrou sem camisa e ficou todo agressivo, né? O coordenador do grupo... Esse, graças ao bom Deus, o sem camisa eu perdi. Aí eu não preciso desver. Aí eu não preciso desver, porque tem coisas que a gente gostaria de desver, mas já viu, né? Então, eu estava com dificuldade de saber quem era depois que vocês falaram, porque eu pensava nesse sem camisa também. E o bolsominion, né? Mas aí depois, agora vocês falando do neurolinguística, aí eu me lembrei quem era, né? E eu achei que a fala que a Regina fez realmente assim fez um certo sentido. Me lembro que ele foi bastante assim publicitário, né? Ele veio fazer mais um comércio. Não, mas eu também assim, quando você falou isso, então eu me recordei dele como um cara que fez uma propaganda, tal. Ele me chamou mais atenção nesse sentido. Mas é engraçado assim que eu tinha me esquecido completamente dessa pessoa. Eu não sei se foi porque por causa da brevidade com a qual ele, talvez como ele não se apresentou como real, talvez justamente como ele se apresentou como um avatar, meu olhar nem enxergou ele, entendeu? Talvez uma coisa em mim selecionou ele. Eu não sei. Você viu um OVNI falso. O contato imediato de quarto grau ou de terceiro grau não colou. Vocês devem se lembrar que a gente solicitou que ele falasse. Ele não chegou falando. Ele se apresentou. Não, a gente se interessou. Aí a gente se interessou e começou a puxar. Ele não chegou fazendo uma propaganda. A gente foi puxando e fazendo ele falar. Todas as técnicas de PNL para botar todo mundo no gancho, tá? Eu não achei isso. Eu achei que ele estava... Já li sobre isso. Achei que ele estava... Merrecas há um tempão atrás. Chegou uma hora que encheu o meu saco. Aí eu pensei, escuta, esse negócio de olhar para cima, olhar para o lado, o candidato na entrevista e tal. Aí o cara desmontou, pô. Ele jogou. Não, eu acho que assim, que tem assim, né? Eu lembro dele bem na hora que o Marco falou, eu lembrei dele imediatamente. Eu não confundi com o rapaz de Birigui. Eu também lembrei dele. O cara que vocês estavam confundindo é o cara de Birigui e ele estava até meio alcoolizado. E aí ele acabou sendo rude e o Marco só cortou ele porque ele estava sendo rude mesmo. Ele começou a gritar, ficou em pé, né? Não é nem por causa que ele era bolsominion, mas era que ele estava bêbado mesmo.
Esse rapaz, da China, ele começou a xingar, né? A China. Esse rapaz ele eu estava lembro mudando dele. de profissão. Uhum. Este rapaz, eu me lembro que eu entrei muito no meio e saí antes de acabar. Eu estava com um dia muito corrido e aí eu lembro que eu entrei, falei, nossa, tem uma figura nova. E aí vocês já estavam perguntando para ele, né? E ele falando que ele tem uma dinâmica de grupo, que ele era de uma linha tal, parará. E ele fala que quando a gente olha para cima é porque a gente está buscando a estética, quando a gente olha para baixo, nós estamos buscando nós mesmos. Eu acho muito engraçada essa parte. Porque Eu nem me lembrava disso. Eu me lembro que eu lembrei agora que a Ivone tocou, coitada, sonha com isso. Isso é pesadelo, Ivone. Não sonho com ele, não, mas eu lembro dele com frequência. E aí, o Marco falando do Avatar, a gente falando agora do Avatar e falando dele, me lembra uma coisa que é uma frase no sentido que, assim, eu brinco que um dos perigos de uma pessoa muito nova entrar no teatro, entrar na arte muito nova, que primeiro ela acaba construindo o ser artista antes do ser pessoa. E que isso estraga muito a pessoa. E esse negócio que o Marco falou do Avatar e deu ele como exemplo, aí me remeteu, porque eu fiquei meio incomodado com ele na hora que ele chegou. Eu falei, puta, mas ele tá meio incomodado. E eu acho que é isso, né? Quando vocês falando um pouco mais, porque eu fiquei nem iniciei nem finalizei aquele dia. Só encontrei com ele e tive que sair. É isso, né? É quando a gente não descobre a gente primeiro. A gente cria o nosso avatar primeiro. Porque no teatro, modelo... Eu trabalhei na Elite Models e na Ford Models. E as meninas entram muito novas. Elas entram com 12, 11 anos. E elas têm que realmente assim, criar uma couraça muito rápido. Por que tem que criar uma couraça muito rápido? Porque elas criam um falso selfie, selfie. E a competição também não é... Que cria uma couraça muito grande. Quando ele vira e fala que teve um momento que ele falou assim, não é que eu entrei numa faculdade. Desde garoto me interessei, comecei a ler livro, comecei a participar de grupo e aí fui meio que autodidata. Garoto. Ele falou uma frase assim, eu fui garoto, eu queria autodidata, parará, parará. Quando ele fala isso, eu falei, ixi, fudeu. Perdi totalmente o interesse. Porque eu acredito muito na formalidade do aprendizado. Não tô generalizando. Existem pessoas autodidatas incríveis, fantásticas, importantes. É que quando a gente tem um orientador, um mestre com a gente, né? É diferente, né? É diferente você entrar no instituto e é diferente você ter aula com o mestre. Vocês entendem a diferença que eu estou dizendo? Sim, porque às vezes o instituto já não é mais o mestre, já é uma outra coisa, né? E quando o menino falou que era autodidata, eu falei, putz, ele não tem nem o instituto e ele não tem nem o mestre, né? Fudeu, é ele mesmo. E isso é muito complicado. Então, eu acho que aí realmente é um avatar. Para mim, eu acho que ficou mais claro como o avatar que o Marco fala, no sentido respondendo a pergunta do Marco, falando sobre ele especificamente. Tá. O avatar, você sabe, né? Essa palavra eu tiro daquele filme, o Avatar, que é até um filme muito bonito e muito interessante, mas o cara vive um corpo outro que não é o dele, né? Uma imagem, né? Bom, avatar é o termo comum para aquelas figurinhas que você coloca. Quer dizer, o meu avatar é a minha cara, que vocês acham que é melhor do que eu, a foto aí. Lógico. Você e o Beto são... Eu li, inclusive,
inclusive, uma vez que os Beatles são o avatar do século XX, não é nem o Einstein, não é não sei quem, não sei quem. Uhum. Os Beatles são o avatar do século XX, a imagem que ficou do século XX. Assim. Apesar do fato de esse tema assim, ter até caminhado numa outra direção, eu achei muito interessante, porque agora que o Beto falou, né? Eu fui me lembrando das coisas que foram faladas, mas eu pessoalmente, assim, eu não conseguia resgatar isso em hipótese nenhuma dentro de mim. E eu fiquei pensando nisso em relação a como que eu, então, funcionei no grupo nesse momento, a ponto de não conseguir me lembrar da pessoa, nem do que ela falou. Eu acho que provavelmente, assim, eu devo ter tido algum tipo de não empatia pela pessoa, e eu, então, assim, devo ter desligado a chave geral, entendeu? Porque eu lembrei de tudo que vocês disseram, depois de vocês falarem, mas antes disso, isso não vinha ao meu conhecimento, eu estava completamente apagado. E me recordou só o homem... Desculpe, Rony, mas eu que fui o catalisador lá da desconstrução, como disse a Ivone, não lembrava do cara. Não lembrava do. Quando falaram, sim. Aí eu lembrei do episódio. Curioso, eu não sei se vale a pena, se não quiserem responder, vou respeitar, mas também fiquei curioso se vale a pena, já que nós estamos discutindo o papel de algumas pessoas nesse grupo, né, até para entender o funcionamento do grupo, não considerando as pessoas em si, mas o comportamento que elas tiveram, se poderia ser situado a questão do Kodato, né? Que ele também teve uma participação. Eu ia falar isso. E fiquei independente da questão, se não for ruim para o grupo a abordagem dessa participação, mas eu achei interessante essa análise, né? Falar sobre o Kodato para mim é mais um o Kodato para mim é mais um fator interessante de uma pessoa, essa percepção mesmo entre saber e comunicar, entende? Eu acho que o Kodato para mim é isso, ele sabe. Eu gosto muito do Kodato, gostava muito das interações que ele colocava, né? Mas faltava um tempo da comunicação, sabe? Eu não sei se explicar. Faltava para o Kodato ele preparar melhor a sala, preparar melhor a introdução do que ele fala. O Kodato ele é quase um símbolo fálico. Ele vem rompendo, sabe? Ele vem rompendo. Não sei. Não sei. A impressão que eu tenho é que realmente, de alguma forma, e isso acabou ficando muito explícito, o Kodato tinha uma agenda oculta. Uma agenda? Agenda oculta. Que é uma tradução horrorosa, é um nome horroroso, mas é o que ficou em português. Tá? Hidden Agenda. Não sei. Ele tem uma pauta. Ele tem uma pauta de reunião. Tirou o som. Saiu o som. Para mostrar a manga do colete, eu tiro o som. Então, é uma agenda, porque traduziram mal, mas é a pauta da reunião. Ele tem uma pauta paralela escondida. Essa foi a sensação. E que acabou, na minha opinião, se configurando de maneira muito clara naquele imbróglio que acabou acontecendo. Se eu falar de uma outra forma, eu gostaria de falar da minha forma. Eu senti, entre o Kodato e o Marco, uma coisa de competição. Eu também. É como se ele estivesse no grupo competindo com o Marco. Eu acho que não ia dar certo. Eu gosto do Kodato, sinto falta do Kodato, mas parece que não ia dar muito certo.
Porque para ele, grupo era uma coisa muito simples. E hoje, pela aula que a gente viu, não é tão simples assim. Você tem que ter um domínio ali tem que ter um conhecimento, não é? Para poder ajudar a grande o grupo diferença entre a abordagem grupal, a abordagem de grupo que o Marco tem e que outros psicólogos sociais têm. Tá? É uma diferença importante. Uhum. Uma outra coisinha que eu já que eu estou falando, eu queria comentar. Não, falou-se muito do cara que até entrou sem camisa, né? Pelo que eu entendi, ele estava de camiseta. Não, sem camisa. Sem camisa. Sem camisa, eu não sei. Eu lembro que eu entrei um pouco atrasada, até vi de cara com aquele cara sem camisa. Falei, nossa, que informal que está esse grupo. Mas é uma questão de postura, porque todo mundo atura o Rony numa boa, aquela de camiseta com o braço de fora morrendo de calor. Isso, né? Que eu ia até falar, falei que de camiseta Entende? Geralmente era eu que aturam. Tá bom, eu não estava. Eu não costumo ficar alcoolizado, mas de alguma forma o vinho é tolerado e tal, ninguém Você viu alguém de camiseta, não incomoda ninguém. Tinha algo muito diferente que não é só não era na roupa, no camisa. exterior. Não, eu acho que a gente fala sem camisa, assim, metaforicamente, sem polidez, sem, né, gentileza na fala. Eu queria falar do Kodato, assim, que eu concordo com a Ana, que tinha a competição. Eu concordo com a Ana isso também. Mas a impressão que me deu o Kodato, acho que me deu uma impressão que ele não conseguia conversar, né? A gente conversa. O que é conversar? É falar, é ouvir, é pensar sobre o que o outro está falando, é responder, é concordar e discordar. Então, a sensação que eu tinha que o Kodato estava vivendo uma grande agonia, uma grande solidão, e ele não suportou esse espaço da conversa. Porque tem uma capacidade em cada um de nós para suportar conversar. Não é igual entre as pessoas. Porque eu percebi naquele dia, ele queria, assim, ele estilhaçou o grupo, ele queria, né, usando essa palavra da fragmentação, o que ele propôs explicitamente, agora com distanciamento, ficar claro para mim, o que ele propôs, e eu acho que é isso que o Guilherme está falando, da agenda oculta, era uma fragmentação, que cada um saísse daqui para o Facebook para fazer grupo. Ele não perguntou se a gente gostaria, se a gente queria, se a gente tem esse interesse. Então, acho que ele estava numa solidão tão brutal. É uma outra forma de ver. Colocasse no grupo, né? Mas se ele colocasse isso no grupo, que ele não ele poderia trabalhar isso. Porque ele podia ter voltado depois. Aquele dia ele deu uma saída fora da caixa, que aí o Marco falou, você não está escutando, você está falando, eu vou desligar aqui, que ele podia ter sentido como uma contenção, e a gente falou, amanhã a gente conversa. E ele não conseguiu conversar. A minha hipótese primeira fala, esse homem, olhando para ele, eu dizia, esse homem está passando por um péssimo momento na vida dele. Eu queria complementar, porque a gente saiu e eu tenho conversado com o Kodato depois, a gente começou, eu conheci o Kodato em 2003, a gente fez muitas pesquisas juntas, eu do Japão, ele daqui, fizemos muita coisa. E depois de um tempo a gente se separou, se bem que se perdeu por um tempo, né? Mas escrevemos muitos artigos, participamos de livros e temos um entendimento de pesquisa muito bacana. E aí eu falei com ele, eu falei, poxa, eu acho que você está numa ansiedade muito grande,
entendeu? Você não está num momento bom. E, ao mesmo tempo, ele começou a fazer aquelas lives no Facebook, todo sábado ele faz, ele me chamou para fazer uma. Algumas são muito interessantes, ele reúne realmente alguns ex-alunos, tem feito um trabalho bacana com isso. Mas eu falei, você está fazendo muita coisa. E como a gente tinha feito muitas pesquisas, ele começou a fazer, poxa, eu recebi um chamado para fazer um curso sobre adolescentes infratores, você quer falar do Japão? E a gente começou a retomar essas coisas, entendeu? As nossas pesquisas, acho que uma amiga dele convidou, e a gente até dia 28, acho que vai fazer junto, ele vai falar sobre o Brasil, eu vou falar sobre o Japão. E aí eu comecei a conversar com ele e colocar isso, você está muito ansioso. E ele falou que realmente ele está muito sozinho, ele está separado, a ansiedade dele está muito grande, né? E aí acho que essa coisa com o Marco, eu não conheço a relação do Kodato com o Marco como era, mas parecia assim uma competição, e o Marco sempre mexia com ele, negócio das chinesas, enfim. Então ele realmente está passando por um momento difícil, e eu acho que agora a gente tem conversado bastante, montamos esse curso, ele está com ideia de fazer um curso de extensão da USP, falar de violência, de arte, de grupo, e a gente está vendo isso, mas é o momento dele, e ele falou comigo que eu estou sendo muito boa, que ele começou a analisar essas coisas, entendeu? Que ele estava realmente confuso. Então, esse momento é exatamente isso. Ele estava extremamente ansioso, perdido, num momento ruim. E aí eu acho que ele não consegue voltar, entendeu? A gente nem conversa mais sobre o conversagem. Eu não falo nada, né? Não tem nada. E ele está lá, estamos fazendo outras coisas. Mas eu acho que ele está melhorando, entende? Estava realmente muito ruim. Eu só queria acrescentar, só para corroborar aí o que a Regina falou, da questão de não conversar, porque eu não sei se vocês percebiam como ele trazia questões teóricas. Ele colocava as questões que atravessavam a conversa. Não sei se vocês lembram disso. Isso é uma coisa que me... Tanto é que teve algumas vezes que eu fiz provocação para ele falar dele. Assim. Porque, na verdade, ele trazia interpretações, coisas assim, mais teóricas, né? Falava do Freud. Não sei. Eu acho que a gente está, de alguma forma, estamos nos exorcizando do episódio Kodato. A impressão que eu tenho dele, e que eu só o conheço daqui e tal, chegamos a trocar uma ou duas mensagens aí particulares, mas é de um cara que está andando, pegando comida, circulando para lá e para cá, de repente sentava, pontificava alguma coisa, muito ansioso, mas sentava, pontificava alguma coisa, não participava. Às vezes eu contava casos engraçados, as confusões lá da moça no Japão, que ele pensou que fosse comer a moça, e a moça não era bem assim, toda uma série de coisas, né? Ele contava com muito bom humor e tal, mas eu nunca consegui vê-lo como realmente um participante, um membro do grupo. Eu acabei provocando a questão, né? E ouvindo cada um de vocês falarem, eu achei assim que todo mundo trouxe algum lado. Eu acho que eu vi um pouco de... Claro, isso são olhares pessoais, são vivências, né? E assim, eu vi um pouquinho de acerto em todo mundo reportou alguma coisa. Eu acho que a sua fala, Ilda, que como você tem contato mais próximo, né? E eu o Kodato não me procura, eu que procuro ele, né? Eu sou amigo dele, independente do que ele fizer, eu deixo de fazer, eu aprendi a respeitar, gosto dele, tenho uma história com ele. Eu acho que é uma pessoa que eu não costumo ser ingrato com as pessoas que me ajudam, e não é por conta de uma experiência que eu abandono uma relação. Eu acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Mas eu percebi, sim, eu sabia que não só por essa experiência, né,
mas por outra anterior. E, assim, uma das coisas curiosas que eu percebi, que foi nesse grupo, nesse outro grupo do qual ele estava fazendo parte, foi justamente essa coisa, assim, ele desrespeitou o organizador do grupo. Assim, ele não se admitia assim como alguém que não pudesse estar na coordenação daquele grupo. Inclusive, esse grupo era de um orientando dele, né? E ele fez umas coisas assim bastante estranhas naquele momento, né? Eu imaginei até que ele estava com alguma dificuldade, porque realmente naquele momento ali ele me surpreendeu. Depois eu vi ele, depois eu tinha tido um problema com ele, inclusive me limitou um pouco, porque eu não sei se ele ainda acessa o Conversagem, mas às vezes eu tenho um colega que posta umas coisas que eu às vezes penso até em colocar. Mas como essa pessoa não é do círculo de afeto dele, e como ele se sentiu constrangido com a minha publicação da pessoa, eu acabei assim evitando de postar para não causar mal-estar nele, para ele não achar que eu estivesse fazendo uma afronta ou qualquer coisa desse tipo, né? E também, assim, postagens tem centenas, era só um comentário a mais. E eu percebo um pouco, assim, eu vejo essa dificuldade dele conversar, que a Regina falou, assim, ele é um cara muito inteligente, conhece muita teoria, sabe muita coisa. 10 minutos. Mas ele tem essa dificuldade, talvez, de acolher um pouco a dificuldade do outro, né? Tipo assim, tá tão resolvido para ele que ele não tem paciência de dizer para você assim, olha, não é assim, é assado. Você está errado. Ele já, né? Porque você já, né? Ele já vai para um lugar assim meio limitado. Parece que ele já esgotou um pouco isso dentro dele, né? Eu acho que todo mundo trouxe um pouco. Eu acho que de uma certa forma, como qualquer pessoa, o Guilherme também não está errado. Também ele devia ter as agendas dele, os interesses dele, né? Acho que tudo isso eu acho que criou um pouco aí. Não Vamos sei fazer se a síntese? Vamos. Bom, a minha, eu vou até acabar, já vou fazer a minha síntese. Então, a minha síntese é o seguinte: eu vi nessa conversa Gente, vocês estão vendo isso? Justamente a questão do vínculo, que você falou do grupo, e nessa relação que esse cidadão que entrou e saiu não fez contato comigo, eu acho que eu não criei vínculo com ele e provavelmente eu tive algum tipo de rejeição por ele que automaticamente eu fiquei surdo ao que ele disse, sabe? A ponto de esquecer que ele existiu. Acho que essa é a minha síntese. Eu vou falar uma coisa da síntese, que essa coisa da síntese como integração dos elementos trabalhados, que é o que eu fazia lá nos meus livros de biologia lá, a gente tem que acabar com a síntese, a gente faz essa coisa de integrar mesmo todo o conteúdo de uma maneira linear, tal, né? Aí teve um momento que o Marco falou que a síntese é aquilo que tem mais a ver com o que eu penso sobre síntese. Teve um dia até que eu perguntei, a síntese não é o sumo da coisa? E eu lembro que o Marcos falou, não, meio assim. Mas, para mim, a síntese sempre é aquilo que você espreme, e o resultado daquilo que você espreme. Então, você pega esse grupo, espreme aquilo que saiu hoje, que até o momento o Marco falou que a síntese é o que resultou para mim do que o grupo trabalhou naquele dia. Isso, para mim, é mais do que integração, né, dos assuntos. É o sumo. Às vezes pode ser uma gota só para mim, para o outro pode ser. Qual você acha que é o sumo de hoje? Olha, o sumo de hoje. Eu acho que a própria aula que o Marcos deu serviu para a gente se unir até mais como grupo hoje. Ficou uma coisa forte agora no final, todo mundo meio concordando, rindo e interagindo de uma maneira bastante amigável, assim, não só amigável, uma coisa quase colega, assim. Achei forte isso na dinâmica agora no final. Né? As pessoas todas querendo falar, mas tinha uma afetividade que rolou aqui hoje grande.
falando de coisas engraçadas e não tanto, mas para mim hoje teve uma coisa afetiva forte. Sempre tem nesse grupo, mas hoje para mim rolou mais isso, não sei. Porque se quebrou um estereótipo. Para mim, né? eu vou responder a Tá virando pergunta que eu fiz para você. Espera só um pouquinho. Oi, Marcos, desculpa. A palavra síntese estava virando um estereótipo. Hoje sim. a gente quebrou esse estereótipo, entendeu? Perfeito. Regina. Vou responder, Ivone, para o grupo também, o que para mim, eu acho que hoje, com essas lentes assim sobre o processo grupal, quer dizer, era para falar da síntese, mas acabou que a aula foi sobre como um grupo funciona. Eu acho que a gente, para mim, o sumo hoje foi a gente passou a limpo assim o movimento do grupo, sabe? Como se a gente tivesse dado assim uma volta e agora aí passamos a limpo a história do Kodato, do ponto de vista de cada um, com mais distanciamento, né? Então, acho que também a elaboração, né, da nossa experiência grupal, ela vai sendo cumulativa também. Então, para mim, hoje, assim, a gente passou a limpo o nosso próprio processo de inclusão, de exclusão, de momentos difíceis, de momentos engraçados. Essa é a minha síntese de hoje. Eu queria falar também que foi muito bom ter um entendimento melhor. E eu sempre pensava no final, né? O Newton, ele realmente ele fazia, ele falava de todos os assuntos, né, que a gente tinha conversado. E eu ficava assim, poxa, ele lembrou de tudo, mas algumas coisas assim já não estava pensando tanto, porque eu tinha entrado nesse lado meu implícito, né, de perceber mais o que teria sido mais importante para mim e o que eu levava também depois, quando o grupo acabava, e eu começava a pensar e me ajudava também muito. Então, era bom ter esse panorama todo, que eu via, poxa, foram tantas coisas que a gente falou. E achei também essa coisa de trazer o avatar. Eu acho que a gente acabou se conhecendo muito. E quando entra uma pessoa que ela não se coloca como ela realmente é, a gente vê que não dá. O menino que eu nem conheci, né, que falou dele, né, e o Beto colocou como ele era. Então a gente vê que não era ele se colocando real, né? O outro que veio meio bêbado, sem camisa ou de camiseta também, porque não está inteiro, não está se colocando, né? E o Kodato eu achei muito bom, porque eu estava querendo falar do Kodato com vocês, dessa situação também que ficou. E eu achei bom, porque a gente teve esse distanciamento, né, de ver. Eu falei, eu não estou deixando de falar com ele, porque eu participo do grupo, eu não levo as coisas para ele, mas a gente tem, e eu estou vendo que ele realmente está num momento mais difícil. E ele é assim mesmo, como o Rony falou, ele tem esses ímpetos e a gente já ficou amigo, já brigou, já discutiu e retorna. São épocas, né? E eu acho que agora ele está, tá melhorando. Então, a minha síntese foi essa percepção que eu tive. Bom, eu gostei desse negócio de juntar a síntese do observador, que tem uma função no grupo, e a síntese do membro do grupo, que para mim é às vezes uma gota mesmo, né? Eu acho que é diferente a síntese do observador e a síntese do membro do grupo. Não, Newton? Concorda? Deixa eu falar na hora dele. Tá, desculpa. Oi, eu tinha essa sensação de que, como membro do grupo, não daria para fazer uma síntese feito o Newton faz, né? Porque é muito difícil você levantar objetivamente tudo que foi trabalhado no grupo, né? Eu não conseguiria fazer, exceto se eu tivesse esse papel de observador.
Mas eu acho que foi bem legal para mim. Eu não tinha muito essa questão sempre eu acabo concordando com a Regina na síntese dela, porque eu acho que ela fala perfeito. Ela pega bem o espírito da coisa, mais ou menos da mesma forma que eu pego, né? Então, mas eu queria só colocar da questão do vínculo, que hoje, até antes de entrar no grupo, eu estava me lembrando da Joseli, né? Que inexplicavelmente saiu do grupo. Ela tinha uma presença, pelo menos para mim, que logo que eu entrei no grupo, teve aquela coisa da morte do meu ex-marido, e ela até se dirigiu pessoalmente, me mandou uma mensagem pessoal, tudo. E é interessante, porque ela some do grupo e como se não. E ninguém mais fala nada também, né? E, para mim, ela foi uma figura importante desse grupo, né? Eu não sei, naquele momento. Né? E ela desaparece. Então, eu só queria marcar essa questão do vínculo e como que tem uma pessoa aí que esteve no grupo e que não sei o que aconteceu. Quanto àquele rapaz, eu fiquei com muita curiosidade, porque eu queria saber como que uma pessoa da neurolinguística fala disso. Né? Eu já vi outras pessoas falando sobre neurolinguística e essas coisas. Eu queria saber como que uma pessoa da própria área falava sobre isso, mas não consegui. Não, ele não aguentou pelo jeito, né? Mas, não sei, acho que é isso. De alguma forma, eu queria pegar o ponto que a Ivone falou da síntese como espremer, né? Tirar o sumo. Mas não sem dor, hein? Não é... Tudo bem, mas não, ou com também, alguma dor, mas a questão é que a síntese não é um produto de observação. A síntese não é a síntese do grupo, é a síntese de cada um de nós no grupo. Que afetos foram mobilizados, o que aconteceu, tá? Quer dizer, como é que eu vi essa reunião de hoje? Ou a nossa reunião, como eu vejo o nosso grupo, essa coisa toda. E um outro ponto, realmente, é que, à medida em que a gente vai gerando vínculos, gerando cumplicidade, se conhecendo mutuamente e tendo uns aos outros já um certo grau de liberdade, a gente gosta muito disso. Então a gente quer preservar. Chega um ET sem camisa, bêbado, lá, o que for, há uma rejeição, cada vez mais difícil entrar alguém, tá? É complicada essa entrada de gente no grupo. Quanto mais maduro está o grupo, enquanto grupo, isso aí vai ficando difícil. Porque também, e esse é um cuidado que a gente precisa ter para não nos enfiarmos numa bolha, né? Que impede a entrada de outras pessoas. Acho que a minha síntese é essa, o grupo fechando. Só lembrando, Guilherme, que, por exemplo, aquela menina Fênix, você lembra quem é? Não. Trabalha do PS de Osasco. Sim, Fênix é o nome dela? Fênix. A Luciana, né? Luciana, isso. A Luciana, olha, a Luciana é uma pessoa que eu lamento enormemente. Eu lembro dela. Não é só de noite, não. Eu lembro aqui à noite. Eu lembro dela várias vezes por dia. E ela interage bastante na conversagem, né? No WhatsApp. Sim, mas deve ter. Tem a vida dela para cuidar. É uma pena. Eu gostaria até de um update nos suicídios. Ela comentou que pulou de 2 para 8. Eu sou péssima para lembrar nome, mas eu me lembro do nome que ela entrou aqui, que ela entrou como Fênix. Aí Tá.
Mas eu queria dizer que, por exemplo, é uma pessoa que entra esporadicamente, mas ela tem lugar nesse grupo. Exatamente. Exato, é isso. É isso aí. Perfeito. Mas eu achava que a Joseli também tinha. Também tinha. A Joseli, eu nem não lembro da Joseli. Eu acho que eu não tive Eu punha o fone por causa da Joseli, para ela escutar melhor. Porque eu gostava muito dela também. Será que eu já estava no grupo na época da Joseli? Porque eu já, ela era jovem. Já. Bem, vamos continuar com a também é ligada ao Kodato. Era uma amiga do Kodato também. Faz a sua síntese, Rony. Faz a sua síntese, Rony. Eu pensei que eu já tinha feito. Não, o Beto. Ele já fez, o Beto. É o Beto agora. Não, para mim foi muito bom a aula. Eu tinha mais ou menos uma ideia que seria isso, mais ou menos. Eu sempre entendi que a síntese tinha essa função. E de demonstrar, principalmente quando a gente está finalizando o encontro, para eu entender aonde eu tive uma empatia, por que eu tive uma empatia pelo aquele assunto, né? E porque às vezes eu entro num certo devaneio de esquecer aonde eu estava, sabe? Já não é vi. Eu, na verdade, às vezes eu tenho, né? Eu falo assim, gente, falaram isso, eu estava prestando atenção, mas eu não estava ligado. O que é que estava me consumindo aquele momento, sabe? Daquela informação. Como se eu falasse assim, bem, você tem um inconsciente e esse inconsciente estava neste lugar, neste momento. Por quê? Então, para mim, a síntese tem esse lugar muito primoroso, porque é isso. Às vezes eu falo, puta, eu estava prestando atenção, mas eu estava tão longe. Por que eu estava longe? Ainda mais eu que tenho uma certa dislexia. É isso. Assim, para mim, essa é a importância da síntese, mas eu sempre entendi o Newton como um observador, como que contribui no final, né? Até brinquei que um dia vão inventar se continuar nessa tecnologia, que quando eu fizer um assunto, um tema, o Newton aperta o botão, congela a imagem e vai para um PIL, sabe? PIL é uma imagem daquele momento, aquele papo. E aí no monitor dele vai aparecendo todas as coisas, né? É o futuro do observador, né? Ele tá indo, ele aperta, já condensou ali, sabe? Nem precisa mais se preocupar de lembrar, já está condicionado na câmera lateral. Aí a gente só olha. Da tecnologia. Mas é isso. O que me chama, o que eu gosto da síntese é isso, é me lembrar por que eu estava tão longe ou onde estava me remetendo aquele momento, a conversa. É isso. Pronto. Newton. Vamos lá. Bom, a gente teve aula sobre a síntese, né? E terminando essa parte expositiva, teve uma rápida troca das pessoas colocando que compreendeu o assunto. E ficou claro essa compreensão na síntese feita pelo grupo hoje, né? A síntese que cada um fez foi totalmente diferente da síntese que normalmente estava sendo feita, né? As pessoas compreenderam a importância e falaram do que ficou para cada uma, de aspectos que não necessariamente são os mesmos para todos, né? Agora, o que eu achei interessante é que teve um momento da reunião que o Marco falou que ele iria fazer uma discussão sobre o real e o virtual, né? Teve uma breve conversa sobre imagem real e imagem virtual, que caiu na questão do avatar. E eu estava vendo o seguinte: esse grupo sempre teve muito cuidado ao falar de alguém do grupo que não estivesse presente no grupo,
No entanto, hoje ficaram muito à vontade para falar sobre o rapaz da PNL, do Kodato, do rapaz sem camisa, né? E no finalzinho da Joseli. Quer dizer, a minha sensação é que estão fazendo uma aproximação de aprendizagem do conceito de avatar, porque eles estavam discutindo as imagens de participantes do grupo cujo corpo físico não está presente nesse momento, né? Então, a minha sensação é que teve todo esse movimento de aproximação desse conceito de avatar. É isso. Aí. Só vou avisar que amanhã eu não vou participar, porque eu não vou estar na minha casa. Amanhã eu vou para a casa da minha mãe e lá não dá para participar. Tem que dar atenção para ela, né? Então, lembrando que o Marco fez uma proposta aí de uma outra, a gente voltar a trabalhar com essa coisa do virtual real. Sim, virtual real, avatar, eu acho que muito legal. A gente pode começar com isso semana que vem. Eu queria deixar 3 pontos aí. Vai estar atrasada amanhã. Tá. Amanhã não sei se consigo. Que não deu para perguntar. Não sei se eu vi. Que está ainda voltando lá para o capítulo aula, um segundinho só. A questão do velho grupo T, do grupo operativo, do grupo terapêutico, tá? Enfim, eu levanto isso num outro momento ou qualquer coisa do gênero, tá? Porque me parece que o que você está chamando de grupo operativo, na verdade, isso é uma teoria de grupo que se aplica a qualquer grupo. Uhum. Tá? É como funciona, né? Como os exatamente. grupos funcionam. Agora... Mas na minha cabeça aqui teórica, a gente tem um coordenador e um grupo observador. T, né? Não, eu sempre trabalhei com coordenador e com observador. Isso aí faz parte do ritual. Não, estou dizendo que grupo é bem genérico, né? Eu estou pensando que você está falando todo grupo. Mas é que estão chamando de grupo operativo. Então, isso se aplica ao grupo T, se aplica a um grupo operativo que, no meu entendimento, é um grupo equipe de que trabalho. tem... Sim, pensando, que é um grupo operativo. O grupo operativo tem um problema comum. Mas eu acho melhor deixar isso. A gente deixa isso para a próxima. O grupo terapêutico tem cada um os seus problemas, tá? Tentando resolvê-los em grupo. Mas a dinâmica desse grupo é a mesma. Eu acho legal ver as diferenças, porque as teorias são iguais. Sim, isso é importante. Então, melhor deixar para a próxima, deixa anotado. No momento adequado a gente faz isso. Tá bom. Boa noite, pessoal. Gente, boa noite. Boa noite. Até não tenho certeza se amanhã ou segunda. Tchau. Tá? Tchau. Obrigado aí a todos. Abraço. Valeu, Marco, pela aula aí. Aulona. Tchau. Tchau.